Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui para que possamos aprender um pouquinho mais. Eu aprendendo aqui e você aí. Hoje nós vamos falar um assunto doído, difícil. Hoje nós vamos falar sobre a dor, né? O que a doutrina espírita, o que os ensinamentos nos passam sobre a dor. O que é a dor, né? Primeiramente, definindo esta palavra, ela pode ser uma sensação desagradável, variável em intensidade, extensão e localização, produzida pela estimulação de terminações nervosas especiais. Pode ser um sofrimento moral, né? E também a mágoa, pesar, a aflição, enfim, dor pode ser sinônimo de dó, compaixão e condolência. A dor varia desde um desconforto leve, excruciante, associado a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos que expressa através de uma reação orgânica e emocional. Existem aspectos da dor. A dor física é aquela que surge de um ferimento, de uma doença, funcionando como um alarme de que algo errado está funcionando no seu corpo. E não existe a dor, provavelmente não, se não existisse a dor, provavelmente não sobreviveríamos. Porém, esta dor física afeta a pessoa como um todo. Já a dor material, né, é aquela que advém do sofrimento da emoção. Então a gente descobriu aqui que existem tipos de dores, né? A dor física e a dor mental. Vamos a elas, né? Todas as pessoas consideradas normais têm horror à dor física, mas a dor se impõe ao homem como instrumento necessário de que ele possa compreender, observar a lei da autopreservação. Quando a dor é maior que o que conseguimos suportar, simplesmente caímos em estado inconsciente, quando nós não suportamos. Um aspecto importante da dor é o aspecto mental, pois a maioria das dores físicas, ela é exagerada pelas nossas reações mentais, digamos assim, né? Muitas vezes, em grande acidente, os pais, preocupados em amparar e proteger seus filhos, não sentem a dor de um sofrimento, porém, assim que suas emoções se acalmam, percebem o sofrimento e sentem a dor. Muitas vezes eles dizem nem terem tido tempo para pensar nisso. E é verdade, gente, num grande acidente, às vezes que está uma família toda e há um acidente, ou todos sofrem algum tipo de ferimento, né? Ou um trauma, o que acontece? Os pais, principalmente, eles se preocupam com os filhos, se os filhos estão machucados, e às vezes eles estão muito mais machucados que os filhos, mas eles não sentem a dor, porque ele não teve tempo para pensar, o pensamento dele foi voltado direto para os filhos. Então, só quando a nossa mente desperta que estamos machucados é que a gente sente a dor. Então, o problema, será que é só físico ou é mental? Vamos estudar um pouquinho mais, né? Muitas vezes eles dizem não terem tempo para pensar nisso, e é verdade, a pessoa não tem tempo, o desespero é tão grande, né, que acontece isso. Agora, lá no livro dos Espíritos, né, dos Espíritos, na questão 257, a resposta vem: o corpo é um instrumento da dor, e não é sua causa primária, é pelo menos imediata. A alma tem uma percepção desta dor. Essa percepção é um efeito. A lembrança que ela conserva pode ser muito mais penosa, mas não pode explicar a ação física. Com efeito, o frio, o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. Então é só no físico que nós temos que entender. Vamos a ficar atentos às orientações dos mentores amigos, né? Todos sabem que as pessoas que sofrem uma amputação, e isso eu vi porque eu sou enfermeira, não sei se eu já comentei com vocês,
agora aposentada, mas eu tive a oportunidade de ver essa situação, onde o paciente sofre uma amputação de um membro que já não existe mais. Seguramente esse membro cede nenhum ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão. Então podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante no sofrimento dos espíritos depois da morte. Gente, a dificuldade, né? Nós temos um membro, a nossa mente gravou que nós temos aquele membro doía, fizemos uma cirurgia, fizemos uma amputação e a pessoa continua sentindo essa dor naquele membro que já não existe mais. Pois se não existe mais a matéria, por que a dor? Aonde está a dor? Vamos pensar juntos, né? Nós chamamos nos hospitais de dor fantasma, porque o membro não existe, então a dor é uma dor fantasma, mas ela está aqui. O autor Carlos Drummond de Andrade, popularizado por pensadores modernos, destaca que a dor é uma consequência natural dos desafios da vida, mas o sofrimento surge da resistência a ela. Quer dizer, nós temos a dor, mas não precisamos sofrer. Sofrer é uma resistência à dor, é o que ele diz. A dor é um fato, é uma sensação física ou emocional inevitável durante de perdas, doenças e frustrações. Existem vários tipos de dor, né? Muitas coisas que nós não aceitamos, a perda, nós sofremos de alguma forma. Esse sofrimento causa uma dor muito grande, né? O sofrimento já é, a dor é um fato. O sofrimento é uma reação, é o apego à repetição mental, ao inconformismo que prolongam o machucado muito tempo após a dor inicial ter passado. Nós conservamos, né? Então, na aceitação e na negação. Então, a gente ainda não tem aceitação e nega e sentimos a dor. A resiliência surge quando aceitamos a realidade de que a diversidade existe, focado no que pode ser feito para superar a dor, é inevitável o sofrimento opcional. Então, podemos melhorar essa situação? Sim, quando a gente aceita a condição, né, e alimenta a nossa fé. Vamos falar um pouquinho mais. A dor física é um fenômeno orgânico temporário e serve como sistema de proteção, indicando que algo não vai bem no corpo. Para o espiritismo, ela auxilia na expiação e no resgate de desequilíbrios cometidos em vidas passadas ou atual, ajudando no buraco moral do espírito. A dor moral é relacionada às emoções e à essência do ser. Manifesta-se através da angústia, do medo, do remorso, da ansiedade, sendo resultado da nossa própria imperfeição, das escolhas equivocadas e do apego aos vícios e ao egoísmo. Já a dor espiritual, que é uma outra forma de dor, está ligada à consciência, ao afastamento das leis divinas. É a dor do espírito que reconhece as suas falhas e as necessidades de reparação durante o Criador, diante ou perante, né, o Criador, impulsionando a alma a buscar o autoconhecimento e a transformação moral. Gente, quanta sabedoria! O Espiritismo destaca que a dor é uma consequência natural das nossas imperfeições e do nosso livre-arbítrio, dentro de um mundo de provas e expiações. O sofrimento, no entanto, é uma forma que reagimos a essa dor. Compreender o propósito do desconforto transforma o sofrimento em aprendizado e evolução. Pensem bem vocês. É profundamente humano sentir o peso das dores. O luto por uma perda, a dor de um amor que terminou, o vazio e a falta de afeto aos sentimentos que tiram do chão e exigem muita coragem para serem enfrentados. O medo, né, gente? O medo nos paralisa. O medo da solidão, o medo da perda. Nós somos apegados de todas as formas possíveis. E esquecemos que somos espíritos eternos e que a matéria é temporária.
e pouco tempo ficamos aqui. Na contagem espiritual vocês não têm ideia. O luto não é linear. Permite-se vivenciar a tristeza fundamental. Não há um tempo certo ou uma forma correta de superar uma perda significativa. Bom, a gente diz que o luto tem que ser vivido. Todas as fases têm que ser vividas porque você não passa em branco e aquilo te traumatize mais lá na frente, né? Então, existe um tempo para esse luto. Mas esse tempo depende de cada um de nós para recuperar esse luto. Sair, né, dessa situação. Pode demorar de meses até 2 anos, pelo que a gente tem visto, né? E os especialistas explicam. Compaixão consigo mesmo. A falta de amor próprio, vindo dos outros, costuma gerar autocrítica. Praticar a autocompaixão ajuda a acolher suas próprias vulnerabilidades. A dor emocional costuma ser considerada pior que a física, porque é revivida e dura muito mais. Porque a dor física, ela tem um tempo para acabar. Ela não é eterna, como nós que somos espíritos, né? Então a dor física no corpo, ela cicatriza e a memória da sensação desaparece. Mas a dor emocional, o cérebro ativa as mesmas vias da dor, mas o sofrimento é prolongado por lembranças, luto ou rejeição. A nossa mente nos sabota. Pense bem nisso. Não há outro caminho muito mais suave que se descortina ante nós e a cada uma das vidas que temos a oportunidade de revivenciar, né? O caminho do amor, a prática do amor, o caminho mais curto para alcançarmos a nossa evolução. Então a dor faz parte de todo esse processo, o que nós temos que entender, né? Já na codificação de Kardec, o conceito central é que a dor é um mecanismo de lapidação do espírito. Para o espírito, a dor não é um castigo divino, mas um instrumento pedagógico evolutivo, pois ela nos educa, ela vai nos polir, ela vai alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Quando nós buscamos essa melhora e a nossa mente não nos sabota, né? Essa é bem a questão. Ela age como um corretivo para os desvios morais e um estímulo para o autoconhecimento, sendo considerado um meio de purificação e resgate de experiências de vida passada. Bênção e oportunidade. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que a dor é uma bênção e uma oportunidade, né? Destaca que a dor é uma oportunidade de crescimento. Ela age quebrando velhos hábitos, permitindo a aquisição de virtudes com paciência e compaixão. A dor física versus a dor moral. Vamos falar de Emmanuel, ele nos ensina que a dor física é apenas um fenômeno biológico, enquanto a dor moral é a essência do nosso aprendizado e ajuste interno. É causa e efeito. A dor materializa a lei de causa e efeito, a lei do karma, né, que a gente fala, onde cada espírito colhe aquilo que semeia, tendo a chance de reparar seus próprios erros. A origem do sofrimento são escolhas pessoais. Quer dizer, a dor é inevitável, mas sofrer é escolha pessoal. O Espiritismo reforça que, embora a dor seja inevitável, por vivermos em um mundo de provas e expiações, o sofrimento prolongado é opcional. Então nós nos torturamos muitas vezes com lembranças e sofremos muito mais. Ele nasce da nossa resistência a aceitar as lições e do apego aos erros, quando não há aceitação, né? Desconexão com o amor. O sentimento surge do egoísmo e da desconexão com as leis divinas. Para a doutrina, o objetivo final da dor é transformar o indivíduo, impulsionando em direção à evolução e à harmonia espiritual. Sim, não sentir dor é um sintoma de doença rara chamada de insensibilidade congênita.
ou neuropatia hereditária sensitiva e autonômica. É comprido o nome aqui, mas é uma doença não sentir dor. E existe, viu, gente? É perigosíssimo não sentir dor. Porque uma criança, desde pequena, quando ela tem essa síndrome, né, essa doença, né, o que acontece? Ela se quebra e a mãe vê que ela não consegue andar e não vê a gravidade, que ela teve uma quebradura e ela não sentiu dor. Então a dor é um sinal de que algo está errado no nosso organismo. Ela serve de alerta no nosso organismo para avisar que tem alguma coisa errada. E quando a gente não sente dor, é uma doença, como eu disse para vocês, porque a gente pode sofrer de alguma forma, não sentindo a dor, e aí a gente morre sem saber. Pense, você não sentia uma dor de um infarto, de um apêndice suporada, de uma fratura. Como é que você sabe que tem alguma coisa errada se você não sente a dor? Então a dor é uma coisa boa. Se nós pararmos para pensar e mudar esse pensamento, fica muito mais fácil conviver com essa situação. Embora pareça um superpoder, a dor é um sistema de alarme vital que avisa sobre lesões ou protege o corpo contra perigos, como eu falei. Não devemos acovardar diante da dor. Ela passa, como tudo nessa vida. Já nós somos espíritos eternos. Então, que a dor não nos torture, que ela nos ensine, porque a dor, ela vem como instrumento de lapidação do espírito. Ela vem para nos educar, ela vem para fortalecer a nossa fé. Ela vem para nos ensinar a nos compadecer do nosso semelhante, mediante a qualquer tipo de sofrimento. Porque nós sabemos que a dor, ela tem tempo para acabar. Ela não dura para sempre, como nós, que somos espíritos eternos e que não vamos ficar aqui para sempre. Então, se nós colocarmos na nossa mente que tudo vai dar certo, que existe um Deus no comando, pois somos filhos de Deus, e nós conseguimos superar tudo isso alimentando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor no nosso Criador, porque de alguma forma pedimos aquele resgate para que possamos resgatar algo que nós não lembramos, mas nós pedimos e foi nos dado a oportunidade, abençoada divina oportunidade de sentir a dor e purificar-se através dela, pois a dor faz com que o espírito evoluir. Então a dor é um instrumento de lapidação do espírito e uma ferramenta de evolução espiritual. Queiram vocês ou não, a dor, ela não é tão ruim quanto nós imaginamos. Depende de como entendemos essa dor, a dor que nós pedimos para nós mesmos, como resgate de débitos passados, para purificarmos, para melhorarmos, para evoluirmos, para conseguir ser um espírito melhor, baseado no amor do nosso Pai e do nosso amado Mestre Jesus, que mais sofrimento do que ele teve na cruz, e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vocês acham que ele não sofreu dor só por ser filho de Deus? Muito mais que cada um de nós suportaria. Podem crer. O que ele passou naquela cruz, o sofrimento, né? Aquela dor, onde a pessoa acha que está esquecido até por Deus, porque nós fazemos isso. Quando a dor é forte e nós não conseguimos controlar o nosso emocional, nós falamos: o que foi que eu fiz para Deus para merecer esse sofrimento? Por que eu? Por que eu estou sendo punida? A gente vê como punição. E nós esquecemos
que nós mesmos criamos essa realidade para nós e que devemos agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo melhorar um pouco mais e evoluirmos como espíritos eternos que somos. Então a dor, ela passa, mas nós espíritos permanecemos eternos. Então a dor é passageira, não dê a ela tanta importância. Creia, alimente a sua fé, a sua esperança no nosso Criador. E tudo passará num piscar de olhos, pois a nossa vida é passageira. Fiquem todos com a paz de Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês.